O objetivo deste vídeo é fazer uma investigação para saber se de fato aquilo que os preteristas afirmam é verdade ou não. Isto é, a afirmação de que todas as profecias já se cumpriram e tudo que tinha que acontecer aconteceu no ano 70 e que o Messias esperado pelos judeus e pelos cristãos já veio no ano 70. As questões são as seguintes: será que Jesus já veio? Como seria a vinda do Messias? Seria em secreto ou de forma invisível? O que estaria acontecendo com Israel? Onde estaria Israel no momento da chegada do Messias? E como seria o anticristo? Quando viria o anticristo e o que o mesmo faria? Como o anticristo seria derrotado? Bom, então essas são as questões que nós vamos responder ao longo desse estudo. Vamos começar então. Bom, antes de a gente então ver todos os textos, já vou responder as perguntas. Será que Jesus já veio? Não, não veio. Como seria a vinda do Messias? Seria de forma visível, com poder e grande glória. Seria em secreto ou de forma invisível? Não, não vai ser em segredo, vai ser de forma visível. Todos vão ficar sabendo, todos vão ver. O que estaria acontecendo com Israel? Israel estará sofrendo passando por uma grande perseguição, estará passando pela grande tribulação. E a volta do Messias vai ser o momento que vai encerrar a grande tribulação de Israel. Vai ser o momento da transição, do final da grande tribulação. Onde estará Israel no momento da chegada do Messias? Quando o Messias aparecer para salvar Israel, Israel estará passando por uma grande tribulação e Israel terá fugido de Israel. O povo de Israel estará vivendo no deserto. A maioria do povo de Israel fugirá para o deserto. Vai haver israelitas que vão fugir para outras partes do mundo, vão se espalhar pelo mundo, mas a maioria do povo que vive em Israel, em Jerusalém, fugirão para o deserto. E como seria o anticristo? Bom, o anticristo vai ser um líder que receberá poder, e esse líder ele vai governar o mundo inteiro ou grande parte do mundo. Quando viria o anticristo e o que o mesmo faria? Bom, de acordo com as escrituras, o anticristo tem que aparecer antes do Messias, e ele vai ter poder para fazer milagre, e muitas pessoas vão saber quem é o anticristo, e todo mundo vai ver o anticristo. Ele vai se manifestar de forma visível, de forma física, não é uma ideia, não é um espírito, vai ser uma pessoa mesmo que vai existir no futuro. Como o anticristo seria derrotado? Bom, o anticristo ele vai ser uma pessoa física e ele vai ser derrotado pelo Messias. O anticristo ele vai reunir exércitos do mundo inteiro para atacar Israel e para tentar derrotar o Messias, para tentar matar o rei de Israel. E nesse momento é que vai acontecer a famosa batalha do Armagedon, que vai acontecer no Vale de Josafá, ou também no Vale da Decisão, também conhecido como Vale do Meguido ou Vale do Armagedon. Você pode fazer essa pergunta: bom, Alexandre, se nós vamos ler a respeito do fim, por que não começamos a ler logo pelo Apocalipse? Por que a gente tem que ler do início os profetas, Isaías, Eliseu, Jeremias, Ezequiel? Por que tem que ler os profetas antigos? A explicação é a seguinte: tudo que Deus tinha que fazer já estava relatado nos livros dos profetas. Tanto é que, se nós formos para o fim, isto é, se começarmos a ler já de Apocalipse, a gente vai encontrar a seguinte afirmação em Apocalipse 10, mais especificamente nos versículos 5 e 7. Depois o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e fez um juramento em nome de Deus, que vive para todo sempre, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que existe neles. O juramento foi este: não vai demorar mais. Quando o sétimo anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano secreto, como anunciou aos seus servos, os profetas. Bom, então se você quiser saber o que vai acontecer no futuro, ou o que haveria de acontecer no futuro, como, quando, por quê, de que maneira, então você tem que ler os profetas. Apocalipse aponta para os profetas. O próprio livro de Apocalipse diz que o que estava para acontecer ia acontecer conforme aquilo que já estava relatado. Então, com base nisso, nós vamos começar esse estudo lendo o que os profetas disseram. Bom, e nesse estudo a gente vai ler as principais profecias que falam a respeito desse tema.
tanto as profecias do Antigo Testamento e as do Novo. Lembrando que todas as profecias do Antigo Testamento foram dadas por profetas que viveram antes de Cristo. Isso torna a profecia mais interessante, porque esses profetas viveram antes de Cristo e eles profetizaram eventos do período de Cristo e do período após Cristo e profetizaram temas final dos tempos. Então vamos acompanhar isso nesse estudo. Vamos começar a partir desse texto que eu julgo muito oportuno e pertinente aqui para esse estudo, né, que começa com uma passagem do profeta Isaías no capítulo 6. Vamos ler. Vá e diga ao povo o seguinte: vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender. Pois, se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Até quando isso vai durar? Até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores. As casas fiquem completamente vazias e os campos sejam arrasados. Bom, vamos fazer uma pausa. Aqui nessa parte, faça com que esse povo fique com a mente fechada. É uma ordem que Deus deu para o profeta Isaías, para que ele passe a mensagem, mas não passe a mensagem de forma clara. Passe a mensagem de forma um tanto codificada, usando de linguagem figurada e até mesmo invertendo a ordem cronológica dos fatos em que a profecia se dá, né? Então, quando Isaías deu a mensagem, quando Isaías falou das profecias, ele não falou as profecias exatamente em ordem cronológica, e ele também não falou das profecias de forma literal. Por quê? Porque se ele falasse de forma literal, todos entenderiam. Mas não era o propósito de Deus. O propósito de Deus foi passar a mensagem de forma, em parte, oculta, para que a mensagem não fosse entendida pela lógica, pela literalidade e pela sabedoria humana, mas sim fosse entendida e assimilada pela fé. Então vamos voltar aqui. Faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender. Pois se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Então Isaías responde a Deus: até quando isso vai durar? Eu perguntei. Ele respondeu: até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores, as casas fiquem completamente vazias e os campos sejam arrasados. Nessa parte sublinhada, as cidades sejam destruídas, é uma frase-chave para a gente entender o que vai acontecer no futuro, né? Que no período em que Jesus estiver voltando, na época do Messias, da volta do Messias, vai acontecer um grande cataclismo no mundo inteiro e as grandes cidades serão destruídas. A maioria das grandes cidades serão destruídas e as pessoas que saírem e fugirem das grandes cidades, elas vão se salvar no período da grande tribulação. Bom, essa segunda parte, onde diz até quando isso vai durar, até quando isso o que vai durar? Essa pergunta está sendo feita a respeito de até quando as pessoas não vão ter o conhecimento, até quando as pessoas vão ficar cegas, até quando isso vai durar. Isso quer dizer, até quando as pessoas vão ler e não vão entender. É disso que se trata. Então ele responde: até que as cidades sejam destruídas, ou seja, até o final da grande tribulação. Tá? Então Deus está dizendo que até que o grande dia do Senhor chegue, as pessoas não vão ter o pleno conhecimento. Elas vão ler, mas não vão entender. Somente aqueles que tiverem fé que vão ser capazes de entender a mensagem, a verdadeira mensagem que Deus tem dito aos profetas. Assim como Paulo também falou na carta 1 Coríntios, capítulo 13, que o nosso conhecimento é em parte, mas quando vier aquele que é perfeito, então nós veremos plenamente, conheceremos plenamente. Então, isso tem tudo a ver, isso colabora com essa parte da profecia. Então vamos para a próxima passagem. Bom, então vamos começar com essa oração de Ana, que está registrada em 1 Samuel capítulo 2. Essa é uma oração de agradecimento de Ana, em agradecimento ao filho que ela ganhou de Deus, que é o profeta Samuel. Vamos lá.
Os inimigos de Deus, o Senhor, serão destruídos. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará o mundo inteiro. Ele dará poder ao seu rei e dará vitória a esse rei que ele escolheu. Então vemos aqui um destaque que é trovejará do céu contra eles. Isso significa que haverá poder no momento em que Deus vai julgar os povos. Yahvé julgará o mundo inteiro. Ele dará poder ao seu rei e dará vitória. Bom, dará poder ao rei. Isso quer dizer que esse rei vai reinar. E dará vitória. Vitória contra o quê? Contra quem? Nesse caso, vitória contra o anticristo e as nações que estarão com o anticristo. O próximo texto é o Salmos 21. Vamos ler. O rei prenderá os seus inimigos. Com a sua força ele prenderá todos os que o rodeiam. Ele aparecerá e os destruirá como um fogo devorador. Na sua ira, o Senhor os devorará e o fogo acabará com eles. Nenhum dos seus descendentes ficará vivo. O rei matará todos. Bom, agora vamos aos destaques deste texto. Temos aqui: o rei prenderá. Isso quer dizer que ele terá autoridade. Isso também significa que haverá um governo, que haverá poder. Ele aparecerá e os destruirá com um fogo devorador. Será um evento, e significa que será um evento sobrenatural e visível. Aparecerá. Essa palavra significa o quê? Aparecer. O que vai aparecer? Tudo que aparece quer dizer que é visível. Então será um evento visível. Na sua ira, Yahvé os devorará, e o fogo acabará com eles. Nesse caso, está dizendo que o rei vai aparecer. E aqui quem vai aparecer é Yahvé. Isso indica que Yahvé é o próprio rei, ou seja, o Messias ou o Cristo. Bom, Salmo 24. Vamos ler. Abram bem os portões. Abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus. Yahvé Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. O que isso quer dizer? Entrará o rei. Abra os portões e entrará o rei. Aqui é uma descrição do momento em que o Messias estará voltando do deserto para Jerusalém. O Messias voltará marchando, caminhando, e o povo de Israel seguindo o Messias atrás, e mensageiros gritando para as pessoas que restaram na cidade de Jerusalém, as pessoas que conseguiram resistir, à grande tribulação, que estão na cidade, vão gritar: abra os portões para que entre o rei. Quem é esse rei? É o próprio Deus, é o próprio Yahvé Todo-Poderoso. Então aqui o destaque é esse: entrará o rei. O Messias entrará em Jerusalém quando estiver voltando da batalha no deserto. O Messias na frente e o povo atrás. Existe uma profecia em Ezequiel 43 que diz que o Messias entrará pelo portão oriental de Jerusalém. E esse portão oriental de Jerusalém é conhecido como a Porta Dourada, o Portão Dourado, ou Golden Gate em inglês. E esse portão, ele foi selado na época do Império Turco-Otomano, porque o Império Turco-Otomano era o império dos muçulmanos. Então eles ficaram sabendo, que os judeus disseram que o Messias voltaria e entraria caminhando por aquele portão. E por causa disso, o imperador muçulmano mandou selar esse portão para que ninguém entrasse. E ainda mais, mandou construir um cemitério em frente a esse portão, de modo que ninguém conseguisse entrar pelo portão sem que atravessasse pelo cemitério. E para os judeus e para os sacerdotes levitas, o cemitério é um terreno impuro. Eles não poderiam passar por esse terreno do cemitério. Então, hoje, esse portão está inacessível. Primeiro, que ninguém pode passar por causa do cemitério. E segundo, porque ele foi selado. E provavelmente, lá em Salmos, quando diz: abra os portões antigos para que entre o rei, certamente vai ser esse portão, como está na profecia de Ezequiel 43, que é pelo portão do lado
leste, né? Ou seja, o portão oriental, que vai ser o portão pelo qual o Messias vai passar, vai entrar na cidade. Bom, se a profecia diz que o Messias vai passar por esse portão, né? Então será um evento físico. O Messias virá literalmente e passará, né, em corpo, passará por esse portão. E esse portão vai ser aberto porque não somente o Messias, mas o povo de Israel que estará voltando do deserto passará por esse portão também. Salmo 50. Vamos ler. Deus, o Senhor Deus, fala e chama todos os moradores do mundo de um lado da terra ao outro. Deus brilha lá de Jerusalém, a cidade de perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem da sua frente, e em volta dele há uma violenta tempestade. Ele chama o céu e a terra como testemunhas para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo e, como sinal, ofereceram um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo e que Ele mesmo é quem vai julgar. Bom, o texto sublinhado diz: não chegue em silêncio. Não chegue em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente, e em volta dele há uma violenta tempestade. Isso quer dizer que ele não virá em secreto. Não chegue em silêncio. Ou seja, haverá ruídos, estrondos. Um fogo destruidor vem à sua frente. Isso quer dizer, com poder e grande glória, haverá sinais sobrenaturais e cataclismos. Salmo 96. Vamos ler. Pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade. Poder e beleza enchem o seu templo. Louvem o Senhor todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do santo Deus quando ele aparecer. Trema diante dele toda a terra. Digam em todas as nações: o Senhor Deus é rei. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ele julgará os povos de acordo com o que é direito. Alegre-se a terra e fique contente o céu. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegrem-se os campos e tudo que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Deus, o Senhor, pois ele vem governar a terra. Com justiça e sem parcialidade, ele governará os povos do mundo. As frases sublinhadas neste texto são as seguintes: Santo Deus, quando ele aparecer, trema diante dele toda a terra. Quando ele aparecer. O que quer dizer que será visível. Haverá fenômenos sobrenaturais. Ele vai aparecer e as pessoas vão ver. Não faz sentido algum a gente falar vai aparecer, mas ninguém vai ver. Então não vai aparecer. Não faz sentido. Então, como está escrito, curvem-se diante do Santo Deus quando ele aparecer. Trema diante dele toda a terra. A segunda parte sublinhada é a seguinte: Yahvé Deus é rei. Isso quer dizer que o Messias é o próprio Deus. E Deus é o Messias. Bom, aqui embaixo temos: pois ele vem governar a terra. Bom, ele vem, ele vai aparecer e ele vai governar a terra, né? Então haverá um governo. Então ele estará fisicamente para governar a terra. Com justiça e sem parcialidade ele governará todos os povos do mundo. Então haverá um governo global, né, que é o governo do Messias, né? Então isso tem tudo a ver com a outra parte que fala: com uma vara de ferro tu regerás as nações, né? Então
o Messias ele virá para governar. Se o Messias já veio, então onde é que está seu governo? Se Jesus já veio, cadê o governo? Quais nações ele está governando? Não faz sentido algum. Vamos continuar aqui. Salmos 97. O Senhor Deus é Rei. Alegre-se a terra. Fiquem contentes, ilhas dos mares. Em volta dele há nuvens e escuridão. As bases do seu reinado são a honestidade e a justiça. Na sua frente vai um fogo que queima os inimigos ao seu redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra vê e treme. Os montes se derretem como cera diante do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Os que adoram imagens ficam envergonhados. Passam vergonha os que se gabam dos seus ídolos. Diante de Deus, o Senhor, todos os deuses se curvam. Por causa dos teus julgamentos, ó Senhor, o povo de Jerusalém está contente e as cidades de Judá se alegram. Bom, começando aqui, temos o primeiro destaque. Yahvé Deus é Rei. Ou seja, o Messias é o próprio Deus. Mais à frente temos, na sua frente vai um fogo que queima os inimigos ao seu redor. Isso quer dizer que ele virá com poder e grande glória, de forma visível. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. Ou seja, haverá relâmpagos, haverá fenômenos no céu, o mundo inteiro vai ver. A terra vê e treme. Não precisa nem dizer, né? A terra vê e treme, todos vão ver. Será visível, haverá fenômenos sobrenaturais. O seguinte é, os montes se derretem. Então aqui tem mais uma informação que diz que no momento em que o Messias aparecer, um fenômeno sobrenatural vai acontecer. As montanhas, elas vão desaparecer, elas vão ser aplainadas, né? Será tão poderoso e terrível esse dia, haverá terremotos tão poderosos, tão fortes, que as montanhas vão se desfazer, né? Então, pelo menos naquela região ali de Israel, só vai sobrar o Monte Sião. Vamos ler. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor, pois Ele tem feito coisas maravilhosas. Com a sua força e com o seu santo poder, Ele se tornou vitorioso. O Senhor anunciou a sua vitória. Ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Com amor e fidelidade, Ele cumpriu a sua promessa ao povo de Israel. Até nos lugares mais distantes do mundo, todos viram a vitória do nosso Deus. Cantem o Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louvem o Senhor com canções e gritos de alegria. Cantem louvores a Deus, o Senhor, com acompanhamento de harpas, e toquem música nas liras. Ao som de trombetas e cornetas, cantem com alegria diante do Senhor, o Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Cante a terra e os seus moradores. Rios, batam palmas. Montes, cantem com alegria diante do Senhor, porque Ele vem governar a terra. Ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é direito. Bom, aqui no Salmo 98, escrito por Davi, a gente tem um salmo que ele é em sentido poético, ele é uma canção, ele é uma poesia, então ele vai ter palavras de sentido figurado, de forma poética, mas com informações literais. Porque, ainda que seja uma profecia poética, o objetivo é passar uma informação específica. Então, a informação é literal. Essa primeira parte, ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Aqui fica claro que ele vai fazer com que todos saibam, né? Todos saberão e entenderão. Que ele mesmo vai fazer com que as pessoas saibam disso, né? Voltando aqui, então, ó, Yahvé anunciou a sua vitória. Ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador.
Então, Deus vai garantir que as pessoas saibam quem é Ele e que conheçam o seu poder. O próximo destaque está escrito assim: até nos lugares mais distantes do mundo, todos viram a vitória do nosso Deus. E o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que não apenas os países ao redor de Israel, mas todos os outros continentes vão ficar sabendo disso. Isso é uma informação literal. Apesar de estar num salmo de linguagem poética, isso é uma profecia, e essa profecia tem informações literais, e essa informação é literal, que é o propósito da mensagem. Até nos lugares mais distantes no mundo, todos viram a vitória do nosso Deus. Por que ele falou todos viram no passado? Porque Davi presenciou, né, esse fato. Davi, ele assistiu o que ia acontecer no futuro. Então ele relata daquilo que ele viu. Então todos viram a vitória do nosso Deus. E no final do Salmos 98, a gente tem esta parte. Rios batam palmas, montes cantem com alegria diante do Senhor. Aqui a gente tem sentido figurado na linguagem poética. Mas aqui, na segunda parte, porque ele vem governar a terra, ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é direito. Aqui já não é mais sentido figurado, aqui já não é mais linguagem poética, aqui já é uma informação concreta. Ele vem governar a terra, ele vem governar os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é direito. Pois a parte de governar a terra, né, povos, isso não é sentido figurado, isso são coisas concretas. Então a gente pode definir que essa última parte e a segunda parte do último parágrafo já não é mais uma alegoria, e sim uma informação concreta. É preciso entender o seguinte: quando os profetas eles passam a mensagem daquilo que eles estão vendo. Então muitas das vezes o profeta vai falar daquilo que ele viu. É como se ele estivesse assistindo a um filme, ele estava assistindo o evento acontecer. É como se o profeta estivesse fora da situação, mas assistindo todo o cenário, tudo que está acontecendo no futuro. Então muitas das vezes ele vai falar como que vai descrever os eventos que ele está assistindo, que está vendo acontecer, e os eventos que ele já viu acontecer, mas no futuro. Então aqui, por exemplo, no Salmo 98, ele diz: ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Ele assistiu isso acontecer. Então ele está relatando o que ele assistiu, como se fosse algo que aconteceu no passado, como se ele tivesse assistido um vídeo a respeito do futuro. Ele presenciou os fatos no futuro e ele começa a relatar o que ele presenciou, mas como se ele estivesse ainda lá no local assistindo. Então é importante entender que nas profecias, quer seja em sentido poético dados por Davi ou dos outros profetas, né, o sentido figurado vai estar presente, porque é propósito de Deus que a mensagem não seja de forma literal, para que as pessoas não entendam a princípio e só entendam através da fé, né? E muitas das vezes o tempo verbal da mensagem vai estar no passado. Às vezes a mensagem, o tempo verbal vai estar no futuro. E às vezes o tempo verbal da mensagem profética estará no presente. Então tudo isso faz parte de um jogo de palavras que Deus fez com que as mensagens proféticas ficassem de forma que ninguém consegue entender. Não para todos, né? Os que têm fé conseguem entender, mas o povão em geral, e principalmente os estudiosos do Antigo Testamento que viviam em Israel naquele tempo, eles eram incapazes de entender, porque eles se apegavam à literalidade das informações. E isso acontecia no passado e acontece hoje. Aqueles que se apegam à literalidade da palavra, eles não são capazes de entender o que as profecias querem dizer. Portanto, para ter o verdadeiro entendimento é preciso estar atento à informação literal, mas também o que quer dizer a informação poética. Nem sempre o que é poético é 100% poético, nem sempre o que é literal é 100% literal. Isso vai depender do contexto. Isso vai depender se existem mais informações adiante que testificam aquela informação que foi acabado de ler. Vamos seguir para o próximo texto, que é o Salmo 102. Mas tu, ó Senhor Deus, és rei para sempre. Todas as gerações futuras lembrarão de ti. Tu te levantarás
e terás pena de Jerusalém. Já é hora de teres compaixão dela. A hora certa já chegou. Ainda que ela esteja destruída, os teus servos a amam. Eles têm compaixão dela, embora esteja arrasada. As nações temerão o Senhor. Todos os reis do mundo temerão o seu poder. Quando o Senhor tornar a construir Jerusalém, Ele mostrará a sua glória. Ele ouvirá o seu povo abandonado e escutará a sua oração. Que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam o que o Senhor Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Este salmo tem uma profecia muito interessante, que ele começa dizendo, né? Mas tu, Yahvé, Deus, és rei. Para sempre todas as gerações futuras lembrarão de ti. Né? De onde que Davi tirou essa informação? Um pouco adiante está escrito: as nações temerão o Senhor, todos os reis do mundo temerão o seu poder. Aqui mais uma vez fala de um governo, o governo do Messias. No próximo parágrafo diz, quando o Senhor tornar a construir Jerusalém, Ele mostrará a sua glória. Do que Davi está falando? Quando Davi era rei, Jerusalém estava boa, não tinha sido destruída. Da onde ele tirou essa informação que o Senhor vai tornar a construir Jerusalém? Da onde ele tirou essa informação que ele vai reconstruir? Se Jerusalém foi destruída séculos depois, na época de Nabucodonosor, né? Então, deixar claro que isso é uma profecia e este fato é um fato concreto que vai acontecer no futuro. E esse salmo termina dizendo que o que Yahvé Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer, ou seja, mais uma alusão ao futuro. Então isso quer dizer que esta profecia que Davi está falando em Salmos é algo para um futuro muito distante, muito além da geração dele. Bom, agora vamos começar analisando as profecias do livro de Isaías. Né? Como a gente já falou anteriormente, as profecias, não apenas de Davi, como de Isaías, como dos outros profetas, ela tem parte sentido figurado, parte poética e parte em linguagem literal. Por quê? Porque esse é o propósito de Deus, né? Como foi dito no primeiro texto, Deus queria que as pessoas lessem, mas não entendessem, especialmente os judeus. Então, a verdadeira mensagem, o verdadeiro sentido da profecia não é para aqueles que buscam entender de acordo com a lógica humana e de acordo com o verdadeiro significado das palavras no sentido literal, mas o entendimento vai vir apenas pela fé. Então vamos começar com Isaías capítulo 2. Esta é a mensagem a respeito de Judá e de Jerusalém que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós. No futuro, o monte do templo do Senhor será o mais alto de todos e ficará acima de todos os montes. Os povos de todas as nações irão correndo para lá e dirão assim: vamos subir o monte do Senhor, vamos ao templo do Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer e nós andaremos nos seus caminhos. Pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém, do monte Sião ele fala com o seu povo. Deus será o juiz das nações, decidirá questões entre muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão para batalhas. Virá o dia em que os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados. E somente o Senhor receberá os mais altos louvores. Naquele dia, o Senhor Todo-Poderoso vai humilhar todos os orgulhosos e vaidosos, todos os que pensam que são importantes. Ele destruirá os altos e majestosos cedros do Líbano e todos os carvalhos da terra de Bazã. Ele arrasará todas as montanhas altas e os montes elevados. Ele derrubará todas as torres altas e as muralhas fortes. Ele afundará todos os grandes navios e os barcos mais bonitos. Naquele dia, os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados. Somente o Senhor receberá os mais altos louvores.
e todas as imagens desaparecerão. Quando o Senhor aparecer, os moradores da terra ficarão apavorados e fugirão para as cavernas. Eles descerão nos buracos profundos a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor. Então essa profecia de Isaías descreve como será o dia do Senhor, como será o retorno do Messias, né? Então aqui fala que ele vai humilhar os orgulhosos, né? Que vai arrasar todas as montanhas altas e os montes elevados. Isso quer dizer que as montanhas vão desaparecer, ele vai aplanar a região em volta de Jerusalém e certamente todos aqueles países em volta. Ele vai derrubar todas as torres altas. Isso quer dizer que as grandes cidades, os grandes arranha-céus vão ser destruídos, né? Ele afundará todos os grandes navios e barcos, né? Isso faz uma conexão com o Apocalipse, né? Que vai ter maremotos e os barcos vão afundar, né? E por fim a gente tem no último parágrafo, quando Yahvé aparecer. Isso quer dizer que ele vai aparecer, né? Essa informação é concreta. Se ele vai aparecer, vai ser algo visível, que as pessoas vão ver. Isaías capítulo 4. Naquele dia, o ramo novo que o Senhor Deus plantar crescerá forte e bonito, e os moradores de Israel que continuarem vivos ficarão alegres e orgulhosos por causa das ricas bênçãos que vão receber. Aqueles de Jerusalém que Deus escolher para continuarem vivos serão chamados de povo santo. O Senhor julgará e castigará a Sião. Ele purificará a cidade de toda a impureza e de todos os seus crimes de morte. Então, sobre o monte Sião e sobre o povo ali reunido, o Senhor estenderá uma nuvem durante o dia e chamas de fogo e fumaça durante a noite. A glória de Deus cobrirá e protegerá o seu povo. De dia, ela será uma sombra para protegê-los do calor. E quando vierem as chuvas e as tempestades, será também um abrigo e uma proteção. Bom, analisando os principais tópicos de Isaías capítulo 4, aqui no primeiro parágrafo tem uma referência do governo do Messias, né? Relendo, a gente pode perceber. Naquele dia, o ramo novo que o Senhor Deus plantar crescerá forte e bonito. E os moradores de Israel que continuarem vivos ficarão alegres e orgulhosos por causa das ricas bênçãos que vão receber. Aqui está fazendo já uma alusão do governo do Messias. No segundo parágrafo, né, fala aqueles de Jerusalém que Deus escolher para continuarem vivos serão chamados de povo santo. Isso está falando a respeito do povo de Judá, né, o povo de Israel que continuará vivo em Jerusalém. Jerusalém vai ser atacado, destruído, mas nem todos morrerão. A maioria vai fugir, mas alguns vão continuar lá, né? E também está fazendo a referência do povo de Israel que Deus vai salvar e vai levar de volta para Jerusalém. Mais adiante fala que Deus julgará e castigará Sião e purificará a cidade de toda impureza e de todos os seus crimes de morte. Bom, nesse parágrafo ele traz um momento anterior ao momento do primeiro parágrafo, né? E isso faz parte da inversão que Deus coloca nas profecias, né? Então aqui ele está explicando. Primeiro, Deus vai julgar e castigar Sião e vai purificar a cidade. No próximo parágrafo, a gente tem aqui um tópico importante que fala a respeito, né? A respeito de como que será a ação de Deus, né? Que Deus vai salvar o povo, assim como ele fez na época que fez no Egito, né? Então, sobre o monte Sião e sobre o povo ali reunido, Yahvé estenderá uma nuvem durante o dia e chamas de fogo e fumaça durante a noite. Assim como teve lá naquela época em que o povo foi salvo do Egito, né? Houve essa coluna de fogo que protegia, né, os judeus, protegia os hebreus, né, dos inimigos, que na época Faraó estava tentando chegar até o povo para atacar. E essa coluna de fogo e fumaça protegia tanto de dia como de noite o povo de Israel. Então, assim como houve no passado a providência divina, acontecerá novamente no futuro, nos tempos do Messias, nos tempos que vão anteceder ao governo do Messias e durante o governo do Messias, quando os inimigos vão se reunir para tentar derrubar Jerusalém, derrubar o rei de Israel na época da Batalha do Armagedon.
Então, terminando de dia, ela será uma sombra para protegê-los do calor, e quando vier as chuvas e as tempestades, será também um abrigo e uma proteção. Tá? Então, voltando novamente para o penúltimo parágrafo, né? Aqui o texto é em prosa, né? E a linguagem é literal. Então, assim como foi no passado, vai ser no futuro. E nesse caso, esse parágrafo não está em linguagem poética. É uma informação em prosa, uma informação literal da profecia que Deus vai fazer com que se cumpra. Isaías capítulo 9. Vamos ler. Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro, ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do rio Jordão, isto é, a Galileia dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados. Acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. Pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, Yahvé Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Bom, analisando esse texto e verificando aqui os principais tópicos, aqui no primeiro parágrafo, a gente começa com mais a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. Esse termo aflição faz uma referência, né, à grande tribulação, ou seja, à angústia de Jacó, que vai ser o momento que vai preceder a vinda do Messias. E aqui ele continua falando que Deus no passado humilhou as terras das tribos de Zebulon e Naftali, mas no futuro ele tornará famosa essa região. Então aqui faz uma alusão, né, à terra da Galileia, que Jesus virá dessa região da Galileia, né? Ele seria chamado Galileu. Aqui no quarto parágrafo, a gente tem uma referência a respeito da destruição do governo do anticristo, né? Quando o Messias, né, vai derrotar os exércitos inimigos. Então, vamos ler. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas. No penúltimo parágrafo, né, a gente tem duas informações importantes que falam a respeito do Messias e do reinado do Messias, né? Então vamos ler aqui. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. Bom, se o Messias já veio, se Jesus já veio, lá mais ou menos na época do ano 70 depois de Cristo, onde é que está o reino dele e onde é que está a paz no reino dele, que é o reino de Israel, né? Onde é que está? Para que serviu essa vinda? Não serviu para nada, né? Vamos continuar aqui, ó. As bases do seu governo, tá vendo? Governo. Quem governa, governa alguma coisa em algum lugar. Onde é que está esse governo que ninguém vê? Né? As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. Né? Aqui fala desde o começo e para sempre.
Porque segundo as profecias, quando começar o governo do Messias, esse governo não vai mais acabar. É um dia que vai começar, mas não terá fim. Continuando. No seu grande amor, Yahvé Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Então, aqui já é um comentário do profeta. No seu grande amor, Yahvé Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Então agora ele já está falando no presente a respeito de uma profecia no futuro. Então tudo isso vai acontecer. Aqui a palavra tudo está sendo dita no seu sentido, no seu verdadeiro sentido, em linguagem literal. Então isso aqui é uma informação literal. E Yahvé Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Isso ainda não aconteceu. Se aconteceu, onde é que está? Onde é que está esse governo do Messias? O Messias que é prometido para o povo de Israel há muito tempo. Ainda não aconteceu. Isaías 13. No dia em que eu, Yahvé Todo-Poderoso, mostrar a minha ira e o meu furor, farei com que os céus tremam e com que a terra saia do seu lugar. Aqui, mais uma vez, Deus fala que como vai ser o dia do Senhor, o dia em que o Messias aparecer, que os céus vão tremer, e a terra vai sair do seu lugar. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse dia vai ser um dia terrível para o planeta Terra. As montanhas vão deixar de existir, as montanhas vão ser destruídas, os poderes do espaço serão abalados, assim como está escrito em Lucas capítulo 21. Os poderes dos céus serão abalados e as pessoas ficarão pavorosas com o barulho que vai vir do mar. Então, tudo isso tem uma conexão com o que está escrito lá em Mateus 24, Lucas 21 e Apocalipse a partir do capítulo 6. Isaías capítulo 19. Vamos ler. Naquele dia haverá no Egito 5 cidades em que os moradores falarão hebraico e jurarão obedecer ao Senhor Todo-Poderoso. Uma dessas cidades será chamada de Cidade do Sol. Naquele dia haverá no Egito um altar dedicado a Deus, o Senhor, e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra do Senhor. Eles serão construídos para serem sinais e testemunhas da presença do Senhor Todo-Poderoso na terra do Egito. E quando os egípcios forem perseguidos e clamarem ao Senhor pedindo ajuda, Ele lhes enviará um Salvador e defensor que os livrará dos seus inimigos. E o Senhor mostrará aos egípcios quem Ele é, e eles o conhecerão. Eles adorarão o Senhor e lhe apresentarão sacrifícios e ofertas de cereais. Farão promessas ao Senhor e as cumprirão. E o Senhor ferirá os egípcios, mas depois os curará. Eles se arrependerão e voltarão para o Senhor, e Ele atenderá aos seus pedidos e os curará. Naquele dia haverá uma estrada ligando o Egito com a Assíria. Os egípcios irão até a Assíria, e os assírios irão até o Egito. E juntos os dois povos adorarão o Senhor. Naquele dia, estas 3 nações, Israel, Egito e Assíria, serão uma bênção para o mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso as abençoará, dizendo: Eu abençoo o Egito, o meu povo, a Assíria, que eu criei, e Israel, o meu povo escolhido. Bom, analisando aqui Isaías capítulo 19, tem uma profecia a respeito do futuro e mais especificamente a respeito do Egito. Então, nessa profecia diz o seguinte, que no futuro Deus vai fazer com que no Egito 5 cidades falam hebraico. Haverá 5 cidades que falam hebraico. Por quê? Certamente, quando os judeus fugirem da grande tribulação de Jerusalém, eles vão fugir para o deserto e parte deles vão para o Egito. E nessa época, eles vão ficar em 5 cidades, e essas cidades eles vão falar em hebraico, porque é a língua dos hebreus. Mas não apenas os hebreus, como os egípcios também vão ser salvos, porque através dos hebreus que estiverem lá,
de certa forma, eles vão acabar conhecendo e vão acabar voltando para Deus. Então é o que está escrito, né? Naquele dia haverá no Egito um altar dedicado a Deus, o Senhor. Né? Haverá 5 cidades que falam hebraico. E continuando aqui o texto, ó. Eles serão construídos para serem sinais e testemunhas da presença do Senhor Todo-Poderoso na terra do Egito. E quando os egípcios forem perseguidos e clamarem a Yahvé, pedindo ajuda, ele lhes enviará um salvador e defensor, que os livrará dos seus inimigos. Então os egípcios também voltarão para Deus no futuro. Eles vão clamar, vão reconhecer a Deus, né? E Deus vai salvar o povo do Egito. Continuando. E Yahvé mostrará aos egípcios quem ele é. Aqui está bem claro. Aqui é literal, né? A palavra que está sendo usada. E Yahvé mostrará aos egípcios quem ele é. Ele vai mostrar, será algo visível. Ele vai se revelar. Os egípcios vão saber quem é Deus. Continuando. E eles o conhecerão. Eles adorarão o Senhor e lhe apresentarão sacrifícios de ofertas cereais, farão promessas a Yahvé e as cumprirão. O próximo parágrafo diz: Yahvé ferirá os egípcios, mas depois os curará. Eles se arrependerão e voltarão para o Senhor. E ele atenderá os seus pedidos e os curará. Naquele dia haverá uma estrada ligando o Egito com a Síria. Os egípcios irão até a Síria e os assírios irão até o Egito. E juntos os dois povos adorarão a Yahvé. Então aqui essa profecia não é apenas para o povo do Egito, mas também para o povo da Assíria. A Assíria é um país que deixou de existir, né? E, como eu já falei antes, ele fica ali na região onde está o Iraque e o Irã, aproximadamente entre os dois países, que é a região onde é conhecida como Mesopotâmia. Só para que a gente situe, a Assíria é o país do qual pertencia o profeta Jonas. O profeta Jonas, ele pertencia à Assíria. Deus, assim como Deus falava com os israelitas, Deus também falava com os assírios. Existiam os hebreus que adoravam Deus na Síria. Só para a gente fazer mais uma recapitulada, a palavra hebreus vem de Eber. Os descendentes de Eber são os hebreus. Todos os israelitas são hebreus. Os israelitas descendem de quem? De Jacó. Descendem das 12 tribos de Israel. Mas nem todo israelita é hebreu, mas nem todo hebreu é israelita. Existiam os outros hebreus da família de Abraão e de Isaac, né? A descendência deles, todos eles também adoravam ao Deus Yahvé. Todos eles adoravam o mesmo Deus. No entanto, a nação que se tornou Israel foi dos descendentes de Jacó. Então, esses outros hebreus que nasceram, que são de uma descendência anterior a Jacó, eles também louvavam a Deus, eles também adoravam a Deus e eles se espalharam por essa região, a região da Síria, a região do Egito, né, as terras distantes do norte, na África. Então todos eles são hebreus. E no futuro, Deus vai se revelar a esse povo novamente. E é isso que está escrito nessa profecia. E essa profecia é para o futuro. Isso não aconteceu. Se o Messias já veio no ano 70, onde que está o cumprimento dessa profecia? Inclusive eu indico a vocês que lê o capítulo inteiro de Isaías 19. Né? Diz que o rio Nilo vai secar. Existem várias informações lá a respeito do futuro. Coisas que não aconteceram.